Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Fundamentos do Comércio Internacional, tá certo? Gostaria de parabenizá-los pela escolha, né, de fazer o curso de Comércio Exterior da Unifatece, tá? Saibam que vocês terão uma boa formação, certo? Podem sempre contar comigo, tá? Eu sou o tutor do curso, meu nome é Romário, e estarei à disposição para ajudá-los no que precisarem, certo? Então, para vocês que nos assistem ao vivo, né, a Beatriz, a Bruna, boa noite, Bruna, para vocês, saibam que será passada uma lista de presença, tá? Então, eu peço que vocês cliquem no link e assinem a lista, certo? E vocês que nos assistem no gravado, não terá lista de chamada, tá? Não terá lista de presença, mas a sua participação é sempre importante, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do canal Fale com o Tutor, tá? Eu estou disponível naquele canal das 13 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos estudar, então, a nossa disciplina de Fundamentos do Comércio Internacional, tá? Provavelmente, muitos de vocês, né, estão fazendo a primeira graduação. Então, a disciplina de Comércio Exterior, o curso, né, de Comércio Exterior, esse curso ele tem muita nomenclatura, muitas expressões diferenciadas, tá? São expressões que vêm da economia, né, da ciência econômica, dentre outros cursos, mas que vocês poderão, né, vocês irão aprender ao longo da graduação oriento vocês, né, que se aprofundem, tá, na disciplina, lendo outros livros, tá certo? No começo é difícil, eu entendo essa angústia de vocês, ainda mais que é no EAD, que vocês precisam se guiar de forma autônoma, mas estou sempre à disposição, tá, para ajudá-los. Então, vamos lá. No que concerne os fundamentos do comércio internacional?
Vocês viram no livro da apostila que, no livro da disciplina, que a economia internacional ela teve início ali na formação do Estado Nacional, né? Então, vocês viram que o movimento de união das regiões e municípios dos Estados Nacionais levou a uma integração política e econômica. Então, a integração política contribuiu para o surgimento dos estados absolutistas, ou seja, que centraliza o poder nas mãos do rei, né? E assim as decisões eram tomadas pelos monarcas e desconsiderava a opinião da população, certo? Então, vocês verão que existem alguns sistemas econômicos que passaram aí durante a história, e eu tenho certeza que vocês viram o Estado absolutista na disciplina de história, no ensino fundamental, no ensino médio, e vocês viram também o mercantilismo. Então, o mercantilismo ele foi um sistema econômico muito importante naquela época. Porém, ele teve os seus equívocos, tá? Mas ele foi importante. Enquanto sistema econômico que moldou aí a economia, o pensamento econômico, ele teve a sua pertinência, certo? Então, o que consistia o mercantilismo? O mercantilismo foi um período no qual os países praticavam políticas de comércio internacional na tentativa de obter maiores ganhos com o comércio internacional. Então, no que consistia o mercantilismo? A prática do mercantilismo visava o acúmulo de metais preciosos, o acúmulo de riqueza, né? Se você parar para pensar, acúmulo de metais, vamos pensar no ouro. O ouro, ele é um bem escasso, certo? Então, por ser um bem escasso, então, esse já acaba sendo um problema do mercantilismo. Por quê? Porque chega uma hora que você vai adquirindo e acaba, né? Não tem mais. Então, a gente tem essa noção de escassez que chega uma hora que tem uma limitação, né? Os bens materiais, as matérias-primas, elas têm uma limitação natural. Então, percebam que o mercantilismo, a partir dessa perspectiva, ele já começa a apresentar problemas. Só que olha lá, para ser uma nação poderosa, na perspectiva do mercantilismo, deveria acumular riqueza por meio da exportação aos países próximos. Se por um lado nós tivemos o acúmulo de riqueza, que era um problema já em perspectiva, porém, nós tínhamos o quê? A abertura do comércio internacional. Então, a exportação. Então, o que visava o mercantilismo? Exportar mais e importar menos. Certo? Então, olha lá. Então, a exportação aos países próximos, pois, assim, poderiam colonizar outras nações para se tornar uma nação mais poderosa. Então, vocês perceberam que, além de uma perspectiva econômica, também estava imbuído, né, uma questão política, certo? Sendo que os benefícios adquiridos pelas colônias eram propriedades do país colonizador. Então, lá, os mercantilistas entendiam que, para uma nação ficar rica e poderosa, era necessário vender mais para outras nações do que comprar. Lembra que eu falei? Eles exportavam mais e importavam de menos. Ou seja, a exportação deveria ser maior que a importação. E nós temos essa questão dos recursos. Né? O acúmulo de riqueza, ele acabou sendo um problema, porque existe a questão da escassez, né? Então, o comércio, se você pensar, um
que é o comércio internacional? Se eu for falar de uma perspectiva econômica, eu vou dizer assim, da seguinte modo, que no comércio internacional não há perdedores, todos saem ganhando. Por quê? Porque o comércio é a chave para o padrão de vida melhor, no qual as pessoas dividem entre si as tarefas e oferecem um bem ou um serviço que outras pessoas desejam em troca. Então, tá vendo? É um sistema de troca. Então, não existe perdedores no comércio internacional. Todos ganham, porque o que um não consegue produzir, o outro consegue. Então, há uma relação de troca dentro dessa perspectiva que marca e determina os fundamentos do comércio internacional, certo? Então, ao dividir as tarefas e trocas, duas pessoas ou mais podem obter daquilo que desejam, mais do que conseguiriam sendo autossuficientes. Aqui nós temos em perspectiva a ideia de especialização, certo? O que consiste a especialização? É uma situação que cada uma, dentre diferentes pessoas, se ocupa de uma tarefa diferente. Então, vamos supor que eu produzo coco, né? que eu colho um coqueiro coco para vender. Mas o Denis, ele pesca peixes. Então, temos duas perspectivas diferentes. Eu, coco, ele, peixe. Então, o que você deve pensar? Ok, eu não consigo pescar peixe, eu sou um péssimo pescador. Mas o Denis não. Mas o Denis precisa de coco. Ele precisa se hidratar. Então, eu posso apresentar, fazer uma proposta ao Denis no sentido de, ok, eu te dou 5 cocos e você me dá 6 peixes. Aqui nasce uma relação de troca e percebam a questão da especialização. Então, nós podemos trabalhar no sentido de eu satisfaço a tua necessidade e você a minha. A partir do momento em que eu não consigo produzir determinado bem ou serviço, você consegue, quando você também não manifesta uma dificuldade em produzir determinado produto ou serviço que eu tenho e que você não tem, nós podemos efetuar relações de troca. E aí nasce essa concepção de vantagem absoluta e vantagem relativa, que vocês viram no livro da disciplina, certo? O que consiste a vantagem absoluta? É a capacidade de produzir determinado bem ou serviço melhor do que qualquer outra pessoa. Então, o fato de eu colher o coco, né, e trocar com o Denis, de certo modo, eu possuo uma capacidade melhor de produzir. Nesse sentido, sim. Mas ele também tem uma capacidade melhor que a minha de pescar. Então, ele tem uma vantagem absoluta e eu tenho também uma vantagem absoluta. E a gente vai trabalhando no sentido de melhorar as condições um do outro, certo? E a vantagem relativa? A vantagem relativa, ela consiste em explicar a fonte dos ganhos do comércio entre indivíduos e países, tá? Ocorrem ganhos de comércio, mesmo que uma das partes desse comércio não seja melhor em alguma coisa, que foi o que eu expliquei, certo? Então, vocês viram também o modelo de Hatcher-Honig, né? O modelo do Excel, né? E no que consiste esse modelo? É verificar a relação entre os fatores de produção dos países e a proporção em que são utilizados para a fabricação de diferentes bens. Sendo assim, é conhecido como
a teoria da proporção dos fatores. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Vejamos. Veja só. Um país A tem mais fatores abundantes para a produção de máquinas, como oferta de capital. Já o país B tem mais fatores abundantes para a produção de alimentos. Então, lá, vamos analisar por parte aí. Então, o país A, ele consegue produzir máquinas e o país B consegue produzir alimentos, como a disponibilidade de mão de obra. Nesse caso, o país A deverá produzir mais máquinas e o país B deverá produzir mais alimentos. A abundância do produto o torna mais barato e, portanto, é vantajoso para o país dar ênfase a esse tipo de produto, certo? E é desse modo que um determinado mercado irá se destacar como um player, né, em âmbito internacional. Porque a partir do momento que ele se especializa em determinado tipo de produção, isso acaba influindo dentro do sistema macroeconômico dele, né? Nós vamos falar um pouquinho de macroeconomia mais para frente, certo? Mas essa questão do modelo, do que é o comércio e qual a sua importância, deu um entendimento para vocês? Caso tenha restado alguma dúvida, deixa aqui no chat, certo? Então, vamos lá. O modelo pode ser abordado a partir de 7 pressupostos. Isso está lá na apostila, tá certo? Quais são os pressupostos? Os bens produzidos por uma nação. Para produzir os bens, são considerados 2 fatores de produção, que são escassos, sendo o trabalho e a terra. É considerada a concorrência perfeita nos mercados. As nações podem ser constatado que a fabricação de alimentos é terra intensiva e a fabricação de tecidos é trabalho intensiva. Os países possuem gostos, né, iguais e o mesmo nível de tecnologia. As nações apresentam a mesma capacidade de produção, com 2 fatores de produção. Foi considerado que o país local apresenta a relação de trabalho que é mais alta do que o país estrangeiro. Então, assim, são pressupostos inerentes a esse modelo, certo? Vocês viram também que para se trabalhar no comércio internacional, há de se considerar instrumentos de política comercial. Então, a gente está falando de política macroeconômica. No que consiste a macroeconomia? A macroeconomia, ela estuda o comportamento da economia em seu conjunto. Então, nós estamos falando do comportamento dos agregados, certo? Quais são esses agregados? Renda, emprego, desemprego, poupança, juros, câmbio, balanço de pagamentos. Existem vários agregados que devem ser considerados dentro da perspectiva macroeconômica, certo? Quais são os objetivos da macroeconomia? Os objetivos são geração de um produto agregado, redução do desemprego, estabilizar os preços, transações externas, crescimento econômico. Então, assim, esse é o objetivo da macroeconomia, certo? Aqui dentro da perspectiva da nossa disciplina, nós vamos considerar a política comercial. Mas é importante que vocês saibam que a política macroeconômica, ela possui outros instrumentos também. Dentre eles, nós temos a política fiscal, a política monetária, a política cambial, comercial, política de rendas, certo?
Esses são instrumentos inerentes aos fundamentos do comércio internacional, certo? Então, a política comercial, enquanto política macroeconômica, só um pouquinho. A política comercial, as políticas comerciais, né, elas são ações que os países adotam em relação ao comércio internacional, sendo que podem ser utilizados diferentes instrumentos nesse sentido, como as tarifas ou impostos de importação, os subsídios das exportações, né, as cotas de importação e as restrições voluntárias às exportações. É importante salientar que as tarifas, ela não tem relação nenhuma com impostos, tá? Quando a gente pensa em imposto, nós estamos pensando em compulsoriedade. As taxas, elas não são compulsórias, tá? Então, ela não é um imposto. As tarifas. Então, as tarifas, elas não podem ser consideradas como impostos, né? Então, tarifas de importação. Nós temos duas. Vocês viram no livro da disciplina que temos tarifas específicas e tarifas ad valorem. As específicas é cobrado um valor específico fixado a cada unidade de mercadoria importada, certo? Então, por exemplo, para cada saco de milho importado, é cobrado um valor de $5. Então, você tem um produto que você quer importar, então, existe uma tarifa específica e ela incidirá sobre esse produto, certo? Sobre esta importação. E as tarifas ad valorem, o importador ele vai pagar, né, um percentual total sobre as mercadorias importadas. Então, vamos lá. Por exemplo, é cobrado um percentual de 15% do valor total de importação de notebooks, né? Quando você importa alguma outra mercadoria, então aí incidir também um percentual sobre o valor dela. Não só notebook, celular, pense em outros produtos também, né? E a principal motivação das nações adotarem esse tipo de política é que, além de ser uma fonte de receita para o governo, ela contribui para proteger a indústria de alguns setores importantes, né, na economia, devido à elevação do preço de produtos das indústrias que fosse o objetivo do governo proteger, certo? Então, tem uma finalidade, a cobrança das tarifas, né, fontes de receita, proteção para a indústria, assim como pensar também nos impostos. Os impostos não são apenas na concepção, né, nossa, de que é uma forma do governo tirar o dinheiro do brasileiro, do trabalhador, não. Os impostos, eles têm uma finalidade específica, tá? Inclusive, os impostos, eles estão atrelados à questão de direitos humanos, porque é através dos impostos, da arrecadação, né, dos impostos, que você pode criar políticas públicas, né, garantir políticas públicas de forma a proteger a dignidade humana. E aqui as tarifas, de igual modo. Se nós vamos pensar em proteger a indústria, qual é o bem tutelado? A dignidade humana também. A livre concorrência também, atrelado. A questão da garantia do emprego também está vinculado. Então, são vários bens tutelados e que existe uma finalidade, né? Que precisa ser cumprido, certo? Então, a política de tarifas de importação
tem como propósito a proteção de determinados setores da economia doméstica. Olha só, olha o grau de importância. Se não for protegido, provavelmente pessoas ficarão sem empregos, não haverá geração de renda, enfim, vários problemas. Com a adotação da política, os preços para importação ficam mais caros, eles estimulam a importação para o país doméstico. Olha só, para que o preço dos bens nacionais fique mais atrativo. Então, também tem uma finalidade, proteger a economia regional. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos só importar se é a economia regional. E o que é produzido aqui em nosso país? Nós não devemos adquirir produtos daqui? Entendeu? Então, a partir dessa perspectiva, as pessoas, tudo que é produzido aqui dentro, precisa ser consumido. Porque se não há demanda, o que fica estocado acaba perdendo, né? Nós temos aí produtos que não têm uma vida útil a longo prazo, né? Muito grande. Então, nós precisamos valorizar os produtos nacionais também. Então, é para isso que serve essa política de tarifas, né? Conforme as curvas de oferta e demanda de determinado bem, verifica-se que um aumento do preço desse bem leva a uma redução na quantidade demandada, enquanto os produtores levam a quantidade ofertada do bem. Diante desse cenário, a quantidade demandada de importação também apresenta queda. É importante aqui definirmos o que é a oferta e o que é a demanda, né? Porque essa é uma linguagem econômica, certo? Vocês terão uma disciplina, eu penso que terão futuramente, de economia, e vocês verão com mais clareza esses conceitos do que é uma oferta, do que é uma demanda, mas só para que vocês saibam, a demanda é a escala ou a curva que relaciona os possíveis preços a determinadas quantidades, tá? Quando eu falo em demanda, eu não estou falando em quantidade demandada. Quantidade demandada é diferente de demanda. A quantidade demandada é um ponto específico da curva que relaciona o preço à quantidade, tá? Aqui a gente está pensando na curva, na demanda. E a oferta é a quantidade que os vendedores querem e podem produzir. É importante essa perspectiva do que eles querem, do que pode e pode produzir, porque assim, não é chegar e dizer, olha, eu tenho uma ideia, vou produzir isso daqui. Quando vocês querem criar um produto ou serviço, primeiro é necessário um estudo de impacto. Para que você quer produzir? Como você vai produzir? Quando? Como? São perguntas que precisam ser respondidas para que não haja aí perda de recursos, né? Tanto de mão de obra, como recursos pecuniários, né? A gente sabe que investir em uma atividade econômica aqui no Brasil, nós sabemos a dificuldade que é. Nós não podemos perder recursos, né? Então, a curva da oferta e da demanda, ela trabalha nesses aspectos, principalmente quando a gente fala em setores pálidos, né? Então, o preço de determinado bem apresenta relação inversa com a quantidade demandada do bem do próprio país e com a quantidade demandada de países estrangeiros. Agora, que a gente está falando de importação. A partir da derivação das curvas, é possível verificar o preço de equilíbrio mundial.
em que poderá ser apresentado no ponto em que ocorre o cruzamento das curvas da demanda por importações do país doméstico e de oferta de exportações do país estrangeiro. Tá? Então, aqui a gente está falando do estudo de ponto de equilíbrio. Né? Na economia, tem um estudo específico em que nós cruzamos a linha da oferta, que é sempre positiva, com a linha da demanda, que é negativa. Então, cruzando os dois, existe um ponto de equilíbrio que precisa ser estudado, certo? Precisa ser considerado. E ali, nesse gráfico, nós conseguiremos identificar a escassez, né? Nós conseguiremos identificar uma outra questão, que é não só a escassez, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acabei de dar uma aula de economia e falei sobre isso, que é a escassez e o excedente. Né? O excedente também é importante. Então, a partir da derivação das curvas, é possível verificar o preço do equilíbrio mundial. Então, veja só, a importância de um estudo aprofundado, certo? E aí nós temos o quê? A formação de blocos econômicos e sua taxonomia. O que seria a formação de blocos econômicos? Quando eu falo em blocos econômicos, nós pensamos em globalização, né? Nos mercados, que acabam se ajudando mutuamente. E isso também está atrelado à ideia de comércio internacional, como eu disse no início. Por que isso é importante? Porque com a abertura do comércio internacional, você precisa criar políticas específicas de forma que se obtenha o máximo de vantagem possível. Então, vamos lá, vamos ler o que está disposto aqui. Devido às mudanças das políticas comerciais ocorridas nas últimas décadas, a globalização dos mercados e avanços tecnológicos transformou a estrutura do comércio internacional e foi possível observar uma abertura do comércio, né? Além de adoção de estratégias que impactam diretamente nos diversos setores da economia. Dessa forma, foram criadas novas estratégias de comércio, sendo conhecidas como o regionalismo, integração econômica e o multilateralismo. Cada uma dessas estratégias apresenta suas especificidades e são conhecidas como blocos econômicos. Então, o que é o regionalismo? É uma forma de integração econômica ou política de uma determinada região, originando os blocos regionais. Então, vamos lá. Então, o regionalismo ele pode se dividir, né? Ele se divide em três perspectivas. Então, lá, blocos regionais. A finalidade é concentrar o comércio internacional entre países de um determinado acordo bilateral ou acordo formal de integração econômica. O regionalismo concentra o comércio entre os países que fazem parte do bloco. E a polarização é a concentração do comércio internacional entre grupos de países em desenvolvimento ou grupos de países industrializados. Então, percebam a diferença, né, entre um aspecto e outro. Por que se fala em bilateralidade? Porque um país, para que ele possa se desenvolver, ele não faz isso sozinho. Ele precisa de um outro país, né, ajudando mutuamente na questão de produção, tá certo? E aí, a estratégia comercial mais comum é conhecida como integração econômica, que é a união de economias que ultrapassa as fronteiras geográficas, com o intuito de reduzir as barreiras do comércio. Temos como exemplo a União Europeia, o Mercosul, tá?
diante dessa perspectiva, vocês perceberão que existem vários e vários conceitos chaves que precisam ser compreendidos para que vocês consigam compreender as demais disciplinas. E olha só, quando eu falo em integração econômica, eu também falo em fases desta integração, tá? Então, veja só, a zona preferencial de comércio essa fase é conhecida como acordos de cooperação comercial e caracteriza-se pela eliminação parcial das tarifas em geral. Aqui, nós estamos falando do trabalho que a diplomacia brasileira, né, por exemplo, ela faz com outros países. Vamos pensar, por exemplo, em um acordo para derrubar alguma tarifa, né? Então, o diplomata, junto aí com representantes do país vizinho ou algum outro país, eles irão costurar o melhor acordo que beneficie ambos os países, né? De forma que possa haver crescimento, né, econômico. Então, a outra fase é a zona de livre comércio. Então, a gente falou da zona preferencial, então a gente vai falar também da zona de livre comércio, que é a próxima fase, e caracteriza pela extinção de tarifas aduaneiras e outras restrições ao comércio entre os países participantes do acordo. Vocês terão futuramente uma disciplina de legislação aduaneira e tributária, em que vocês verão como funciona essa questão de tarifa, né, de cobrança de tarifa. E a última fase que temos é a próxima fase que temos é a união aduaneira. Essa fase se caracteriza pela ausência de barreiras ao comércio, tá? Entre os países participantes do acordo. E a próxima fase, o mercado comum, é a fase em que ocorre a eliminação de barreiras, as trocas de mercadorias e fatores de produção. E depois nós teremos a união econômica, a união política, a integração econômica total, que caracterizará essa integração econômica. E ela é importante, porque o multilateralismo ela também está dentro da perspectiva de dignidade da pessoa humana, certo? Quando você propicia o crescimento de um outro país, ou trabalham juntos com outros países para o desenvolvimento, para o crescimento, isso gera desenvolvimento econômico. As duas perspectivas, não, crescimento e desenvolvimento, não são a mesma coisa, tá? Crescimento, a gente fala de uma perspectiva econômica. Desenvolvimento, a gente está falando de IDH, de melhorias de qualidade de vida, certo? Então, é importante esse conceito, porque ele marca e determina essas questões, né, de crescimento. Então, aí depois nós temos o quê? As taxas de câmbio. O câmbio é considerado um dos preços mais importantes na economia aberta. Lembra que eu falei que existem políticas? Nós vimos as políticas de comércio. E a política cambial? Então, veja só, o valor das transações comerciais entre os países é dado por meio desse preço, né, da fixação da taxa de câmbio. Sendo assim, o câmbio possui um papel fundamental na economia, de forma direta ou indireta, tá? A taxa de câmbio pode ser definida como o valor pago de uma moeda para adquirir outra. Portanto,
A taxa de câmbio entre dois países pode ser obtida de duas formas. Uma para cada país, sendo que o valor da taxa de câmbio é dado pelo preço em unidades monetárias do país doméstico, para adquirir uma unidade monetária do país estrangeiro. Tá bom? Então, a taxa de câmbio ela pode ser definida como o valor pago de uma moeda para adquirir outra. Então, nós temos duas taxas. Taxa real de câmbio, que depende da taxa nominal de câmbio estrangeiro e dos preços dos bens nos dois países medidos em moedas locais, tá? E nós também temos a taxa nominal de câmbio, que apresenta o preço em unidades domésticas, em relação a uma unidade de moeda estrangeira, tá? Então, essa foi a nossa aula, certo? Eu espero que tenha dado um entendimento, porque eu acredito que esses pontos são pontos importantes que precisam ser compreendidos, certo? É muito importante que vocês aprofundem, façam leituras específicas dentro dessa perspectiva do mercado internacional, que vocês verão que compreender o que é uma taxa de câmbio, o que é uma tarifa, quando elas serão cobradas, elas farão diferença na compreensão de outras disciplinas, tá certo? Então, essa foi a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no canal Fábio como Tutor, que eu estarei à disposição para sanar dúvidas a respeito da disciplina, tá certo? Desejo a todos um bom final de semana, tá? Um bom descanso e até a próxima aula, certo? Até mais, um forte abraço.